Fala galera que tá passando raiva com epidemiologia. De acordo com o dicionário Oxford, acurácia é a proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física. E de acordo com o mesmo dicionário, precisão é o absoluto rigor na determinação de medida, peso, valor, etc. ou exatidão. Ou será que não? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho, e hoje eu vou te explicar tintim por tintim a diferença entre esses conceitos de um jeito que tu não vai mais esquecer. Produção, roda a vinheta! A validade das inferências causais... Que é isso? Inferir causalidade diz respeito a efeitos de causas em indivíduos específicos. Os efeitos de causas ocorrem na singularidade, o que quer dizer que não dá para observar o valor do tratamento e do não tratamento na mesma pessoa. Entendeu ou quer que eu desenhe? Desenha! Desenha! Vamos lá! O Ananias é um paciente cardíaco que precisa de um transplante. Primeira situação. No dia 1º de janeiro, ele não fez nada e no dia 6 de janeiro ele continua vivo. Segunda situação, no dia 1º de janeiro, o Ananias fez um transplante de coração e no dia 6 de janeiro ele morreu. Como assim? As datas são as mesmas e a pessoa também é a mesma. É isso aí, eu não posso comparar isso na mesma pessoa. Agora eu entendi! Eu também entendi, vou deixar um like. Valeu, querida Pimpolha! E tu que tá vendo o vídeo, aproveita e já deixa também o teu like, porque daqui pra frente vai ser papo reto. Então vamos adiante. A validade das inferências causais de um estudo depende da capacidade das variáveis coletadas representarem o que se pretende avaliar. Para isso, as medidas têm que ser precisas, ou seja, livres de erro aleatório, ou acuradas, ou seja, sem erros sistemáticos. Primeiro conceito, precisão. A precisão tem a ver com a reprodutibilidade dos dados coletados durante as medições feitas na mesma grandeza. Então, a precisão também é chamada de reprodutibilidade, confiabilidade e consistência. Dou um exemplo. Uma balança tem que medir certinho todas as pessoas que sobem nela. Não pode medir certo uma pessoa, dar uma diferença de 50 gramas para menos em outra pessoa e de 100 gramas a mais numa terceira pessoa e assim por diante. A balança não pode estar certinha para um, pesar mais para outro e dar uma ajudinha para outro. É mais ou menos isso. E aí eu te digo que a melhor forma de avaliar a precisão é a comparação entre medidas repetidas. A gente faz isso para garantir que uma medida precisa apresente valores semelhantes ou iguais em cada aferição. Então, se a gente mede a massa corporal da pessoa com a mesma balança, a gente tem 3 valores, como 55 quilos, 55,05 quilos e 55 quilos. E aí dá para dizer que a medida da massa corporal é precisa, ou seja, é reprodutível nas diferentes medições. A precisão pode ser influenciada pela variabilidade devida ao acaso, ou seja, pelo erro aleatório. Então, quanto maior for o erro, menor vai ser a precisão da medida. Tipo, a pessoa tem uma massa corporal de 55 quilos e a balança medir 57 quilos. Ah, não, aí não. E o que interfere na precisão? Tem 3 fontes principais de interferência na precisão: a variabilidade do instrumento, a variabilidade do indivíduo e a variabilidade do observador. A variabilidade do instrumento acontece quando uma determinada ferramenta de medida, como um aparelho para medir a pressão arterial ou a balança, por exemplo, pode gerar medidas repetidas diferentes. Essa variabilidade de instrumento pode ser, no caso do povo da nutrição, um lote de um mesmo suplemento que eventualmente produz resultados não reprodutíveis. Nesse caso, a variabilidade é devida ao instrumento de medida. Pode isso, Arnaldo? Não deveria, mas pode acontecer se a fábrica do suplemento não tem um bom controle de qualidade do produto, ou quem sabe se ele foi adulterado no comércio, que infelizmente não está livre de acontecer. Ou então, no caso de um instrumento ou uma ferramenta que perde facilmente a calibração e o pesquisador não cuida disso ao longo do estudo.
Já a variabilidade do indivíduo acontece quando uma mesma medida pode variar em função da variabilidade biológica dos participantes da pesquisa, que pode ser causada por variações idiosincráticas. Por exemplo, uma mesma pessoa pode responder de forma diferente um questionário de qualidade de vida de acordo com a variação de humor nos dias da aplicação do instrumento, tipo tomar um pé na bunda do namorado ou ganhar na Mega Sena. E a variabilidade do observador tem a ver com as alterações nas diferentes medidas aferidas pelo próprio pesquisador que aplica um questionário ou manuseia um determinado aparelho ou uma ferramenta, por exemplo. Se o pesquisador não for muito bem treinado para fazer a medida, dá um ruim desgraçado e o pior é que depois o resultado da pesquisa sai como se fosse às mil maravilhas, quando na verdade está cheio de problema. Se a forma de aplicação de um questionário não for padronizada ou a habilidade de cada pesquisador em manusear um equipamento de aferição for diferente, pode ter medida repetida que não é precisa. Por sinal, o Prof. Gru manda muito bem nisso em relação às medidas feitas em avaliação cineantropométrica, porque ele tem muitas certificações. E se vocês quiserem ver um vídeo sobre precisão na avaliação, deixa aqui nos comentários que eu peço para ele gravar. Agora vamos falar do segundo conceito, que é a acurácia. A acurácia é a capacidade de representar o que realmente deveria representar, ou seja, o quanto uma medida se aproxima daquilo que é verdadeiro. A acurácia das medidas num estudo impacta direto na validade e está relacionada aos erros sistemáticos. Desse jeito, quanto maior o erro, menor a acurácia. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Vou dar um exemplo. Nos anos 90, quando eu estava ainda na faculdade, um dos meus professores estava fazendo uma pesquisa aplicando um questionário em crianças pequenas e numa das perguntas ele queria saber a que horas essas crianças chegavam em casa depois da aula no turno da manhã. Só que as menores não tinham muita noção de horário e falavam horários bizarros, tipo 23 horas. Ou seja, essas respostas não tinham acurácia. Ele se deu conta que tinham umas respostas com muita variabilidade e que alguns horários não fechavam com a realidade. Então, ao invés de perguntar a que horas você chega em casa depois de sair da escola, ele passou a perguntar o que está passando na televisão quando você chega da escola. E aí a criança respondia o programa e ele fazia uma correlação com a grade de horário da TV. Mas isso já não vale mais hoje, né, Adri? Não, Pimpolha. Naquela época, pouquíssima gente tinha TV a cabo. E a internet era, na maioria das vezes, por linha de escada. Então, não tinha muito isso de ver YouTube e a maioria das crianças via TV aberta no turno inverso da aula. Eu só quis dar um exemplo de que muitas vezes a gente precisa revisar o que a gente está medindo efetivamente em relação ao que reflete com o que a gente precisa saber em termos de dados, ou se vai precisar de algum ajuste no método de coletar esses dados. Depois dessas explicações, tu já deve ter te dado conta que precisão e acurácia são diferentes e podem não estar necessariamente relacionadas. Mas elas são atributos que normalmente andam juntos, pois as estratégias para melhorar a precisão também aperfeiçoam a acurácia. Além disso, as principais fontes de erro que afetam a precisão têm os seus equivalentes na acurácia, que são o viés do observador, viés do instrumento e viés do indivíduo. E como eu sei que vocês gostam que eu desenhe... Eu não falei nada! Então olhem esse esquema. Quando a precisão e a acurácia são altas, é como acertar na mosca em um alvo. Os pontos ficam bem próximos do centro do alvo. Quando a acurácia é baixa e a precisão é alta, os pontos ficam próximos entre si, mas afastados do centro do alvo. Quando se tem alta acurácia e baixa precisão, os pontos ficam próximos do centro do alvo, mas dispersos entre si. E, finalmente, quando tanto a acurácia quanto a precisão são baixas, os pontos ficam dispersos entre si e afastados do centro do alvo. A melhor forma de avaliar a acurácia é comparando com um padrão de referência, ou seja, comparando a medida realizada por um determinado método com uma medida considerada padrão ouro reconhecidamente acurada. No exemplo que eu dei antes, é meio estranho que a criança pequena saia da escola ao meio-dia e chegue em casa às 11 da noite, não é? Normalmente se esperaria um outro padrão de horário aproximado para as crianças chegarem em casa e não levar 11 horas nesse trajeto. Se tu ficou até aqui, é porque deve estar achando esse conteúdo útil.
Então, para não perder os próximos vídeos dessa playlist, te inscreve no canal e se quiser receber as notificações dos vídeos novos, clica no sininho. Passa o vídeo adiante porque isso nos ajuda muito no engajamento. Se tu precisar de um atendimento exclusivo e personalizado, esse aqui é o nosso contato e lá a gente pode agendar uma mentoria para te ajudar a fazer um trabalho acadêmico incrível. Se tu não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse, @ficumvinho. Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e te entregamos outros conteúdos na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Fala, galera que tá passando raiva com a epidemiologia. De acordo com o Oxford, a acurácia é a proximidade... Que motoqueiro desgraçado! Diz respeito a efeitos de causas em indivíduos específicos. Desculpem a nossa falha. Inferir... E segunda situação. No dia 1º de janeiro, o Ananias fez... E eu acho isso de desrespeito. Depois...